Ei, ó! Existem coisas que fazem a diferença em uma cozinha. E a qualidade da Supergás Brás é uma delas. Já pediu seu botijão de gás da Supergás Brás? Tá ocupada resolvendo outras coisas? Não se preocupe! Pedir gás pelo aplicativo Supergás Brás é muito mais simples e rápido. Aponte a câmera do seu celular, né, para esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Você vai baixar o app da Supergás Brás agora mesmo. Aproveite o desconto no primeiro pedido, tá bom? Reservado aí para você. Desconto também para indicar amigos e diversas outras vantagens. Quer mais qualidade e segurança na sua cozinha? Peça pela Supergás Brás. Essa aqui eu indico, hein? Vem, gente! Tamo junto! Ô, Michel, você falou de João Neiva. Você sabe que em Nova Almeida tem uma cultura de que, como lá tem muito quindim famoso, no primeiro encontro leva um quindim, sabia? Ai, eu adoro quindim, gente. Olha! Ai, ó, obrigado, Ana. Lá em Nova Brasília a gente leva no açaí. Para, garoto! Beijo vocês, ó, bom feriado pra todo o Espírito Santo. Amanhã tem sofazão maravilhoso. Pra vocês, um beijo, muito obrigado. Ficamos em primeiro lugar de novo, Roberto, beijo! Maravilhoso, você é sucesso, Michel Bermudes. Bora continuar então aqui no Fala Espírito Santo? Olha só, já chamo muito a sua atenção porque somente nos 4 primeiros meses deste ano foram registradas 4.486 denúncias de abuso sexual sofrido por crianças aqui no Brasil. Os dados são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A polícia faz um trabalho, gente, que é o quê? Incansável de combate à pedofilia, mas enfrenta um inimigo poderoso nesse contexto. Quem? A internet. Milhares de fotos e vídeos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, infelizmente, são compartilhados todos os dias, perpetuando a violência contra os nossos meninos e meninas. Uma pesquisa da Internet Watch Foundation apontou que o número de fotos com nudez ou conteúdo sexual de crianças entre 7 e 10 anos na internet aumentou 360% nos primeiros 6 meses deste ano. É um absurdo, né? E aí a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto que torna pedofilia um crime hediondo, ou seja, um crime que é inafiançável. Um passo muito importante para combater esse tipo de crime, né? E esse vai ser o assunto de agora. Participa com a gente, é de extrema importância. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo o delegado da Polícia Federal, Dr. Lorenzo Espósito, e também a psicóloga Elza Leite. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Fala pra gente, primeiramente, delegado, a importância de tornar essa punição mais rígida e de que forma que essas alterações podem contribuir para combater a pornografia infantil. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, doutora. Primeiramente, né, esse projeto ainda está em andamento, foi aprovado na Câmara, mas tem que passar por outros trâmites, como aprovação no Senado e depois a sanção do presidente. Mas, além desse avanço, né, de não permitir a fiança e de não permitir o indulto, vai haver a majoração, né, o aumento de pena de vários desses crimes. E, neste sentido, né, a apuração e a força que a polícia pode agir, ela aumenta, né? Porque também aumentou principalmente os crimes que são a transmissão via internet, que você comentou anteriormente. E houve um aumento absurdo, né? 360%. Isso a gente está falando de um conteúdo ali com crianças entre 7 e 10 anos. É uma fase que é para a criança aproveitar a infância, brincar, é uma fase da inocência, mas infelizmente a gente vê que os abusadores não pensam nisso, né, Elza? De jeito nenhum, ao contrário, eles se valem dessa distração, às vezes, dos cuidadores, dos pais, para que eles encontrem, né, na internet uma oportunidade de fazer justamente os crimes, né, como a pedofilia. E não é só a internet, tem os crimes de proximidade, né, os físicos e também a internet, o que torna tudo mais dificultoso. A internet, como a gente bem disse, abriu o programa, se torna, infelizmente, né, um perigo
para as crianças? Era para ser uma distração, um brinquedo, poderia ser, mas se torna até um perigo, né? A gente entende como um amplificador da ameaça, né? Então, esses abusos podem, que antes aconteciam só na proximidade, hoje eles podem acontecer à distância também. E como é que a polícia fica sabendo desses casos? Como é que essas denúncias chegam até vocês, doutor? A gente pode receber a denúncia de várias formas, né? Desde a denúncia anônima, que chega tanto para a Polícia Federal como através do Disque Denúncia. E também várias dessas redes sociais e desses grandes grupos de tecnologia assinaram acordos e convenções internacionais de combate, né, a essa transmissão e esse compartilhamento. Então, existem organismos internacionais que distribuem, quando eles recebem esses alertas, eles mandam, no caso do Brasil, quem recebe é a Polícia Federal, né, essa comunicação, e o órgão central da Polícia Federal transmite tanto para a unidade daquele estado, como também para a Polícia Civil aqui. Então, a gente tem feito um trabalho forte nas duas polícias de repressão a esse tipo de crime. Aí, a partir de uma denúncia, começa toda a investigação e tem toda uma rede estruturada para isso? Tem policiais que recebem treinamento com constância, né? A gente tem que confirmar a origem, né? Localizar esse indivíduo. E existe, né? Além dos dois tipos de investigação, tanto do abuso que é cometido direto, quanto essa transmissão, tem uma zona cinzenta também, porque que aí as duas polícias investigam, que é quando o próprio abusador, ele produz esses vídeos, essas fotos e transmite através da internet para outras pessoas, né? Muitas vezes até se gabando como se fosse um troféu, né? Infelizmente, dói, né? A gente parar para pensar nisso, quanto que isso enche o ego deles. Em contrapartida, a gente vê crianças perdendo toda a sua inocência, né? Tudo isso sendo roubado, a infância. E não existe um perfil, né? A gente estava aqui falando, até mesmo nos bastidores, esse ano a gente já noticiou casos de ator, a gente já noticiou casos de servidor público, professor, tia, não tem uma estrela na testa, mas a gente consegue, Elza, talvez prestar atenção em alguns sinais de um possível abusador? Com certeza. Toda criança que sofre abuso sexual, principalmente aquela criancinha que já começou a falar, ela dá sinais. Ela tem uma mudança brusca de comportamento na alimentação, no sono, no humor. Às vezes a criança fica agressiva, ela fica hipersexualizada, ela tem uma proximidade exacerbada do abusador, porque o abusador, ele não é um sujeito que faz ameaça declarada, ele faz uma ameaça velada, ele é sedutor, ele compra o silêncio dessa criança como? A criança chega em casa com um presente, um doce, uma bala, que não foi o pai e a mãe que deu. Quem foi? Você precisa saber quem foi que deu aquilo para o seu filho. Porque às vezes o doce está sendo trocado pelo corpo da sua criança. Então, a criança, ela dá sinais, ela fica chorosa, ela fica isolada, as notas, o rendimento escolar diminui. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção e conhecer os nossos filhos de perto. Né? Qual é o papel do pai e a mãe, né? Do cuidador? É cuidar, é monitorar e orientar, Roberta. Então, por isso que a gente fala muito, a gente defende muito a educação sexual. Educação sexual, gente, não é para ensinar a criança a fazer sexo. Ao contrário, educação sexual é para proteger a criança dos abusadores. Onde que eu posso tocar? Quem é que pode tocar? Os ambientes que a gente coloca, que a gente sujeita as nossas crianças, eles precisam ser vistos também. Quem a gente coloca dentro de casa, às vezes a gente separa, começa uma relação, mal conhece a pessoa, já coloca para morar dentro de casa com a gente. A gente tem que ter muito cuidado. Na maioria dos casos, doutor, que vocês têm atendido, o que a gente pode dizer do perfil desse abusador? É exatamente o que você falou. Não tem perfil, não tem perfil de idade, não tem perfil socioeconômico, não tem profissão. Na maioria das vezes, grande maioria são homens, né? Mas o resto nesses últimos anos aí, 3 anos que a gente tem atuado mais fortemente na área, que tem um núcleo de repressão na Polícia Federal de combate a crimes cibernéticos, é o que impressionou, porque muitos outros crimes, né, que a gente combate tem um perfil, né, ou de idade, ou socioeconômico, e nesse caso não tem. Agora é importante a gente frisar que a gente até tocou nesse ponto aqui. Existe, né, aquele crime envolvendo a criança quando tem a proximidade, quando tem, às vezes, um parente, né, um tio, um avô, alguém da família. E tem também aqui, ó, infelizmente,
a internet, o celular. Quantas e quantas vezes a gente entrega o celular na mão das crianças e a gente não sabe o que elas estão fazendo ali. Como é que a gente pode monitorar isso com as nossas crianças, Elza, e ao mesmo tempo alertá-las porque elas não sabem quem está ali do outro lado. O que acontece muito também, né, doutor? Esses crimes de internet. A gente precisa ser fiscal, né? Saber primeiro aquilo que o seu filho está consumindo. Se você vê que tem um perigo, coloca a senha, né? Colocar um limite de horário para a criança utilizar, determinar os sites que ela pode entrar ou não, porque o pai e a mãe, ele consegue ter esse controle dos sites que a criança acessa ou não. E gastar tempo com os filhos, porque o que eu vejo é que a gente tercializa muito a criação. Está corrido, eu tenho muita coisa para fazer, então eu vou entregar o celular na mão, porque o menino se distrai e ele não me perturba. Então, toma aqui, eu vou resolver um problema meu e vou criar outro problema para mim e para o meu filho também. Então, a gente precisa doar tempo de qualidade para os nossos filhos. Para assistir um desenho com o seu filho, para você ver se naquele desenho não tem conteúdo de sexualidade. Porque muitas vezes tem. São mensagens subliminares que o próprio desenho que a criança está assistindo já tem ali por trás alguma coisa. Ainda mais se tratando de YouTube, por exemplo, né? A internet, ela é uma terra de ninguém, né? Ela é uma oportunidade. É uma rua, a gente pode resumir dessa forma, doutor? É como a gente não deixa a nossa criança brincar sozinha na rua. Sim, é uma forma correta de definir e mais ainda, né? É uma rua que a gente não está vendo o rosto, né? A gente está, de certa forma, cego, porque muitas das abordagens são indivíduos que dizem para aquela criança que tem a mesma faixa etária, que são do mesmo gênero que ela, e do outro lado a criança não sabe quem é. E hoje, além das redes sociais, tem várias outras formas de se comunicar. Tem um mundo aí de videogames, né, para pré-adolescentes e adolescentes, que nesses videogames eles podem fazer de tudo, trocar imagens, vídeos, áudios, conversar. Então, assim, é o que a doutora falou, tem que o pai e a mãe tem que estar perto, tem que estar do lado, tem que conversar, orientar, fiscalizar. Dá trabalho e tem tempo, né? Agora, e como dá trabalho, né? Agora, é importante também que os pais ouçam também os filhos. Porque quantas vezes, quantas crianças já tentaram relatar para os pais um abuso, algo de errado, e os pais não acreditaram. Recentemente, um menino precisou filmar para a mãe, isso aconteceu em Belo Horizonte, que o namorado da mãe estava abusando dele, né? Então, assim, é uma relação que precisa ter essa troca, essa via de mão dupla, né? Isso é muito complexo, por quê? Primeiro é que a gente entra num mecanismo de defesa chamado negação. A gente não quer acreditar que aquela pessoa que geralmente é da nossa confiança, o marido, a mulher, o avô, o tio, né, o líder religioso, ele está envolvido num crime. Aí você nega. Então, você tende a não acreditar na criança. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer para a criança, porque ela ali tem uma desconexão entre a parentalidade e a filiação enorme. Nunca mais essa criança se sente pertencente a esse núcleo familiar. Essa criança ali se sente desprotegida e insegura para sempre. E os impactos emocionais que essa criança vai receber são gigantescos. Então, a gente precisa dar voz e vez para as nossas crianças. Dificilmente uma criança vai inventar que alguém abusou dela. Você trouxe essa informação, é muito importante, porque em outros momentos, como nós já falamos aqui, em outras situações no programa sobre esse assunto, já recebi muitos relatos aqui no nosso Facebook de pessoas que vivenciaram isso, infelizmente, o abuso, né, a pornografia infantil, e infelizmente não foram ouvidas pelos pais, porque às vezes era alguém próximo da família. Da mesma forma que você falou e que já recebeu relatos, a Polícia Federal aqui tem um projeto muito interessante, né, que o superintendente capitaneia, de receber estudantes, né, de escolas da Grande Vitória, e a gente faz um apanhado geral e aborda vários temas, inclusive este, né? Alguns colegas lá palestram, explicam, tanto também com relação a drogas, né, entorpecentes, vários crimes, quais são as atribuições da Polícia Federal, e falam disso. A gente já recebeu, né, as crianças se despertaram para isso durante a palestra. A gente recebeu relatos tanto de crianças que estavam sendo abordadas pela internet, como a gente falou, como também de abusos familiares, e a gente deu um encaminhamento, né? Alguns casos seguiram com a gente, outros casos foram passados pela Polícia Civil.
Doutor, no caso de internet, como que essas imagens são produzidas? Como que acontece toda essa produção? Tem milhões de imagens aí que já foram identificadas e foram produzidas em N países, né? E tem várias formas delas serem transmitidas, né? E desde aplicativos de troca de imagens até essas redes sociais. Algumas redes sociais já avançaram muito e são muito parceiras nesse combate. Outras a gente sofre um pouquinho mais de dificuldade, né, nos relatos. Então,